treta da semana está fresquinha e ela aconteceu ontem, que foi a prisão do ex-ministro da Educação, o pastor Milton Ribeiro. A Polícia Federal prendeu ontem, no dia 22, o pastor Milton, como parte da investigação de atuação informal de um grupo de pastores na liberação de verbas do Ministério da Educação e tráfico de influência, entre outras acusações. A polícia também cumpriu 13 mandados de busca e apreensão e 5 ordens de prisão em Goiás, São Paulo, Pará e Distrito Federal. Esse é o resumo de ontem. Hoje já aconteceu outra situação. O desembargador Ney Belo, do TRF1, acaba de conceder uma liminar para a soltura do ex-ministro Milton Ribeiro. A decisão foi estendida a outros 4 presos na operação de quarta-feira, que são os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, o ex-assessor da Prefeitura de Goiânia, Helder Diego da Silva Bartolomeu, e o ex-assessor de Milton Ribeiro no MEC, Luciano de Freitas. Ney Belo concedeu o HC impetrado pelos advogados de Ribeiro no início da tarde dessa quinta, até o julgamento do mérito pelo colegiado da 3ª turma do TRF Primeira Região. Esse é um resumo baseado nas notícias do site Jornal da Cidade Online, que ainda faz um comentário, entre abre aspas, fica nítida a impressão de que a prisão tinha um só objetivo: atingir o presidente da República, fecha aspas. Eu quero pontuar aqui alguns comentários a respeito dessa notícia. Se a prisão é política ou não, nós só saberemos lá na frente, pois o pastor ainda está sendo investigado. A prisão dele ontem foi uma prisão preventiva. Então quem entende de leis sabe que não havia necessidade disso, pois ele já não estava mais no MEC, então não tinha como ficar praticando o mesmo crime ou apagar provas, tanto que ele foi solto no dia de hoje. Outro ponto, ontem eu ouvi o comentarista da Jovem Pan, o Guilherme Fiuza, dizendo que está na hora do presidente pensar melhor sobre a indicação de pastores para cargos públicos, pois essa turma é uma máquina viciada. E esse comentário ele me afeta, pois infelizmente toda vez que aparece uma suspeita de corrupção contra esse governo, aparece o nome pastor junto. Você não vê a ala do Exército, que faz parte do governo, com suspeitas de corrupção pairando sobre eles. E aí, mesmo que não se ache nada que condene o ex-ministro, fica aquela impressão que todo pastor gosta de lesar os outros. Agora que nós estamos em ano eleitoral e agora somos ouvidos, eu quero dizer aos candidatos que se dizem cristãos, se você não sabe dizer não, tem um ponto fraco por dinheiro, qualquer suborno compra a sua opinião, compra o seu voto. Se você não tem certeza das suas convicções e principalmente não sabe colocar em prática a sua fé, não entra nesse negócio não. A política ela é uma máquina de moer reputações. E se você se diz cristão e não se comporta como tal, pior ainda. Eu quero dizer também para os eleitores, procure saber se o seu candidato que se diz cristão e que frequenta a sua igreja procurando voto, e engraçado que em ano eleitoral, até os partidos de ideologia comunista que em seus países de origem comunista, perseguem os cristãos, esses políticos frequentam as igrejas. Depois, só daqui a 4 anos, que eles voltam novamente. Mas, voltando ao que eu estava falando, não dê seu voto porque a pessoa visita a sua igreja e se diz cristão. Não dê não. Hoje em dia, é importante saber se ele não tem processo de investigação por conta de corrupção. Como eu disse, esse ano todos são cristãos, mas se ele não é ficha limpa, não dê a chave do cofre
para ele. Não dê seu voto para ele, tá bom? Vote conscientemente. Esse foi o nosso Treta da Semana.